Aleluia, graças a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, na direção do Espírito Santo de Deus, com o seguinte tema: Ele pagou o preço. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus nesta hora abra o teu entendimento. Que o Senhor da glória derrame o discernimento sobre a tua vida nessa hora, a sabedoria e a inteligência necessária para que você entenda aquilo que Deus quer falar contigo. Ele levou sobre si tudo. Jesus, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus, ele pagou o preço por nós. Mas eu vou fazer você entender o porquê que você fica enfermo. O porquê lhe sobrevém aquilo que você não entende e não compreende. Eu vou fazer você entender. Deus, ele vai falar contigo. Isaías, ele foi o profeta messiânico. Isaías foi o homem que mais falou sobre Jesus Cristo antes que Jesus nascesse. Isaías estava num tempo com a qual as pessoas, elas estavam duras de coração. Isaías, ele foi o porta-voz de Deus para falar para o povo judeu a respeito do Messias, a respeito do Salvador, a respeito daquele que iria tirar o pecado do mundo, que iria trazer a luz para o ser humano. Isaías 53, versículo 4, ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias, que ele era o Salvador do mundo, que ele era o Filho de Deus, não acreditaram. Porém, Jesus, ele já nasceu sabendo aquilo com a qual iria sofrer. Ele tinha a convicção do porquê tinha nascido. Você sabe por que que Deus tem te dado livramento? Você sabe o porquê que Deus não te deixou morrer naquele acidente? Você sabe o porquê que Deus ainda não permitiu que você descesse à sepultura? Talvez as coisas não façam sentido para você, mas a partir de hoje, Deus, ele fala contigo e te explica
ainda há um propósito. Talvez uma palavra que saia dos teus lábios faça curar alguém. Talvez uma palavra que saia da sua boca faça converter alguém. Talvez uma atitude positiva da tua parte faça com que alguém venha a viver uma nova vida. Você já pensou nisso? Às vezes somos um instrumento da parte de Deus sem querer. Seja com uma atitude ou com uma palavra. Às vezes conversando com alguém, sendo ouvido por outra pessoa, contando um testemunho ou até mesmo falando de algo que ouviu e viu. Deus tem um propósito, um plano para a tua vida. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele já nasceu ciente do que iria lhe sobrevir. Ele já sabia que ele iria passar por uma geração pecaminosa, por uma geração conturbada, que não acreditaria em qualquer coisa, uma geração que também via milagres, uma geração que era difícil. Jesus, ele falava em parábolas, mas revelava aos apóstolos aquilo que Deus queria falar, que Deus iria fazer. O povo via que Jesus era o Filho de Deus. Porém, o povo muitas vezes era persuadido. O povo era comprado. Porém, Jesus, ele também sabia disso. Que o povo só o seguia pelo que ele podia dar, pelos milagres que ele podia fazer. Mas Jesus, ele não desistiu. Talvez o milagre ainda não aconteceu na tua vida, talvez a tua história ainda esteja conturbada, revolta, de cabeça para baixo. Não desista. Deus está te vendo. Na hora certa, as coisas acontecerão e farão sentido. Agora, se você desistir, então não vai acontecer. Se você não perseverar, as coisas não vão fazer sentido. Se você retroceder, você não vai alcançar o milagre. Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo de não vir, porque nenhum de nós, nenhum do ser humano podia ou tinha honra de tê-lo do lado. Mas Jesus não olhou para o ser humano da forma que deveria, porque se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Se Jesus olhasse para o entendimento do coração do ser humano, Jesus não viria. Mas Jesus olhou para o ser humano com misericórdia. Jesus, ele ficou muito feliz com algumas pessoas que passaram pelo seu caminho, pessoas com as quais ele curou, umas por tocar em suas vestes, a outra por lhe fazer tocar nos olhos,
com a areia e saliva, fazendo-o curar paralíticos e aleijados. A Bíblia diz que nenhuma pessoa que passava por Jesus passava só por ir, mas era curado. Jesus quebrou tantos protocolos a ponto de ressuscitar pessoas com a qual aos olhos dos sacerdotes era escândalo. Mas Jesus, ele quebrou todo o protocolo para te mostrar que ele pagou o preço. Foi escarnecido, foi traído, foi angustiado, uma angústia tão profunda de alma, para que hoje você estivesse vivo, com saúde. No versículo 5, Isaías fala: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele sabia aonde iria chegar, mas nos amou de tal maneira que ele sabia que iria valer a pena. Assim como nós que queremos desistir diante de uma provação, vai valer a pena. A vitória, ela vai chegar no final. Todo sofrimento não é vão. Terá a sua recompensa. Fique de pé. Cuide para que não caia. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E para que você passe pela provação, Deus vai te dar o escape. Deus quer que você passe. Deus quer que você permaneça. Deus quer que você continue. Vai valer a pena. Jesus, ele vivia uma vida consagrada. Jesus vivia uma vida de oração, de jejum, ensinando. Não se preocupava com coisas supérfluas, a não ser que essas coisas prejudicassem, escandalizassem. O ser humano naquela época, ele não estava acostumado com isso. Eles viviam uma vida leviana, de qualquer maneira. Mas Jesus, ele quis mostrar que tem como você viver uma vida no mundo onde vivemos com uma vida consagrada. Jesus tinha família, Jesus tinha casa, e uma bela casa, por sinal, em Cafarnaum. Mas nada disso importava, porque ele sabia o porquê veio ao mundo. Jesus, ele deixou para nós um legado, uma determinação que desconhecemos. Pregue o Evangelho, ganhe almas.
Esse é o maior prêmio que um ser humano pode almejar, para um dia alcançar a coroa da vida. Jesus, ele estava no Getsêmani. E tem algo interessante que eu queria falar para você a respeito do Getsêmani. Jesus ele já sabia que a hora era chegada. Quando aquela mulher derramou sobre ele o unguento, que era o vaso de alabastro, aquele óleo ou aquele azeite, ele poderia ser vendido por um valor muito alto, assim como Judas Iscariotes falou que era um desperdício aquela mulher ter feito aquilo, mas Jesus sabia que aquele era a preparação para o sepultamento dele. O valor daquele unguento era equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador. 1 ano de salário mínimo era o valor daquele unguento que foi lançado sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz no livro de João que Judas ele era um ladrão. Ele iria comprar, ele era o tesoureiro, ele ia comprar as coisas e roubava, tirava um pouco para ele. Jesus deu a oportunidade diária para que ele viesse a ser transformado, mas ele não aceitou. E aquela mulher, fazendo aquele gesto, seria ela em todas as gerações lembrada. Judas falou que aquele valor poderia ser dividido aos pobres, mas Jesus falou que os pobres teriam a Cristo. Jesus falou que a atitude daquela mulher iria mudar tudo. Verdadeiramente, aquela mulher, sem saber, estava fazendo um grande gesto. E os discípulos eles não entenderam que Jesus já estava prestes a ser crucificado. E Jesus foi para o Getsêmani. Que se chamava prensa do azeite. E Jesus passou a madrugada inteira orando. E Jesus pediu para que o Pai passasse dele aquele cálice. Jesus, ele enxergou a cruz. Jesus enxergou o sofrimento. Jesus enxergou a chibatada. Jesus enxergou os descasos. Jesus enxergou tudo. Aconteceu um fenômeno. E esse fenômeno, se fosse diante de um ser humano comum, quando Jesus estava no Getsêmani em grande agonia, que o seu suor saiu como gotas de sangue, aconteceria ali algo interessante se fosse conosco.
poderia acontecer duas coisas com o Senhor Jesus. A primeira, ele sofreria um ataque cardíaco por causa da pressão sanguínea. Jesus também poderia sofrer um ataque vascular cerebral, que é um AVC. Vencido essas etapas, Jesus teria morrido ali mesmo, com aquela enorme agonia e pulsação e pressão e movimentação do coração e bombeamento. Ou Jesus morreria de ataque cardíaco ou sofreria um AVC. Mas a cruz estava preparada. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Havia um plano, um propósito. E se Deus não pudesse passar dele aquele cálice, então ele tinha que prosseguir. Não peça para Deus te tirar da provação, ou diminuir o vento, ou te tirar do deserto. Não peça. Peça a Deus força para que você chegue até o final. Porque toda provação que você tem passado e sofrido tem uma consequência positiva. Deus, ele quer te exaltar. Mas se você desistir, como é que Deus vai te abençoar? Deus não dá nada de graça. Tem um preço. O que não custa nada, não vale nada. Tem que custar alguma coisa. Você tem que perder algo para poder alcançar o sobrenatural de Deus. E quando Jesus ele se levanta, depois de ter pedido para Deus passar o cálice, ele entende que deve ser feita a vontade de Deus e não a vontade dele. E ele acorda os discípulos e ele diz que o traidor virá. E são eles surpreendidos por homens armados, com paus, com lanças. Isso de madrugada. O beijo na face, que é o ósculo santo, tinha que ser dado porque todos se vestiam da mesma forma. Era costume da época andarem com cabelos longos, cabelos grandes e barba grande e vestes compridas. Então o ósculo santo ele tinha que ter sido dado, porque estava escuro, era monte, era madrugada. Os soldados romanos precisavam saber quem era Jesus. E quando Judas lhe deu o beijo na face, prenderam o mestre. E ainda aconteceu algo sobrenatural naquela hora, porque perguntaram quem era Jesus. E ele dizia, eu sou. E caíram no chão por causa da glória que se manifestou. E ele mesmo levantou os soldados que iriam prendê-lo. Não tente a Deus. Persevere e permaneça na posição que Deus te colocou, porque a provação que está na tua vida foi obra do Altíssimo. Não tem meio termo. Não tem como você passar de largo. Você tem que ir até o final. E Jesus desceu.
amarrado, preso, acorrentado. Tem a sua vida alva como a neve, porque não tinham como condenar a Jesus. Levaram ele até os principais, de madrugada. Cefás, Caifás, Pilatos. Não tinha nada com que apontá-lo e mandaram dar uma quarentena de chibatada. Mas os soldados foram tão cruéis que ao invés de uma, deram a ele duas. O ser humano não conseguia tomar 40 chibatadas, morriam antes. E Jesus, ele não podia chorar, ele não podia gritar, ele tinha que aguentar calado. Quando nos ferimos, quando temos um corte ou uma queimadura, ou qualquer coisa que nos sobrevém no corpo, o nosso grito de dor faz com que a dor cesse por algum tempo. Mas Cristo teve que sofrer toda aquela dor. Ele não podia gritar, senão estava tudo perdido. Entenda que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Fomos sarados pelas suas pisaduras. Ele levou tudo sobre si. Ele pagou o preço por nós. E ele foi até o fim. Foi colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele levou a cruz pesada por toda Jerusalém até chegar ao Gólgota. Foi escarnecido andando nu. Para o judeu é a maior vergonha a nudez de um homem. Quando o prenderam naquela cruz, tendo dores inimagináveis, porque a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, um homenzarrão de 2 metros de altura, com a qual, ao ser pregado um braço, foi deslocado o outro para que ele pudesse caber na cruz. Com os seus ossos fora do lugar, ele precisou fazer força para respirar. Deus não aceitava a carne prensada. O sacrifício tinha que ser perfeito. E após ter apanhado e sido levantado no madeiro, decretou a vitória. Não queixe-se daquilo que você não sabe. Aceite aquilo que Deus colocar no teu caminho. Tenha a convicção que Jesus já pagou o preço pela tua vida. Então faça jus ao que Jesus fez por você. Não morra sem Jesus. Não morra sem Jesus. Deus tem um plano para a tua vida e Jesus tem que estar no meio
desse plano. O véu se rasgou de cima a baixo. Hoje você consegue falar com Deus, intercedendo Jesus por você. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para provar que todo aquele que morrer com Ele há de ressuscitar também, da forma que Ele ressuscitou. Jesus pagou o preço pela tua vida. Seja agradecido todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa foi a palavra que Deus separou para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.